Vamos meditar na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. O versículo 12. Olha o que diz a palavra do Senhor em Colossenses 1:12. Diz assim: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Você pode repetir esses dois versos depois de mim? Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Glórias ao Senhor. Esse texto fala de dois poderes, de duas dominações. Ou você está num, ou você está no outro. De duas situações, ou você está numa ou está noutra. O texto fala do reino da luz, que é o mesmo reino do Filho amado. Esse é um dos lugares, uma das situações. O outro é o domínio das trevas. O domínio das trevas, dependendo da tradução sua, é o império das trevas, ou a dominação das trevas. Dois lugares, duas situações. Ou você está dominado pelas trevas, no império das trevas, ou você está no reino da luz, que é o reino do Filho, do amor de Deus, do Filho amado. Dois lugares, duas dominações. A Bíblia diz aqui que todos nós saímos da dominação das trevas e fomos transportados para o reino da luz. Saímos do domínio das trevas e fomos transportados, migrados para o reino do Filho amado de Deus. Hoje nós somos do reino de Deus, do reino dos céus, do reino do amor de Deus, do reino da luz, do reino do Filho do amor de Deus. Hoje, mas antes nós não éramos. Nós éramos das trevas, nós éramos do mundo. Mas Paulo registra nesse texto, que Jesus Cristo operou, fez por onde que nós fôssemos migrados, transportados. E de que modo que Ele fez isso? Ele fez isso nos resgatando, diga resgatando. Ele me resgatou do domínio das trevas. Jesus Cristo me resgatou. Fazendo o quê? Redenção, diga redenção. Sim, no verso 13 ele diz, pois Ele nos resgatou. No verso 14 diz, nele nós temos a redenção. Resgatar é tirar do domínio, é livrar do cativeiro, é livrar da dominação. Sim, quando nós éramos do império das trevas, nós estávamos debaixo de um cativeiro, de uma dominação, e o diabo não entregou barato, não entregou fácil a dominação que ele tinha sobre nós. Fez de tudo para nos prender, e faz de tudo para prender as pessoas que ainda estão debaixo da dominação dele. Mas Jesus Cristo fez por onde que o diabo não tivesse mais como nos prender, porque Ele pagou a nossa redenção. O que é fazer redenção? É pagar a dívida. A nossa dívida que nos prendia, aquela dominação, aquele império terrível, tenebroso de trevas, era por causa da nossa dívida impagável. Diga impagável. Eu não sei se você tem dívidas.
Não é legal ter dívida. Essa semana eu quitei uma dívida que eu tinha, um financiamento que eu tinha com a Caixa. Fiquei tão feliz. Era um crédito imobiliário. A minha casa está quitada. Pode dar um aplauso ao Senhor? Graças a Deus. Oh, que alívio essa semana poder quitar a nossa casa. Hoje nós até agradecemos a Deus lá pela bênção de morar numa casa quitada. A casa é de Deus, só de Deus, não é mais do Banco Itaú também. Não é? Ah, mas o Banco Itaú é de Deus. É verdade. Mas, irmãos, se o Banco Itaú é de Deus e eu tenho conta no Itaú, irmãos, então, que ruim é ter dívidas. Bom é você não ter dívida, mas, por outro lado, a gente tem que fazer certas dívidas. Você tem crédito, ter dívida e poder pagar essas dívidas, mas a dívida que ninguém pode pagar é a dívida do pecado. Não tem como você se libertar das trevas pagando com dinheiro, ou com esforço, ou com sacrifício pessoal. Só Jesus pode tirar uma pessoa do domínio das trevas e trazê-la para o reino da luz. Só Jesus pode fazer isso. E Ele fez, nós somos testemunhas disso. Amém ou não amém? Nós somos testemunhas disso. Ele nos tirou da dominação das trevas, porque Ele pagou a nossa redenção e Ele pôde nos resgatar. E quando Jesus Cristo tirou você do domínio das trevas, o diabo não teve o que fazer. Jesus disse para o diabo: perdeu, playboy. E o diabo disse: perdi mesmo, a dívida está paga. 1 Petrise 12:12. Não é mesmo? Graças a Deus, porque nós fomos tirados do império das trevas e fomos transportados para o reino da luz. Versículo seguinte: para o reino do Filho do amor de Deus. Amém ou não amém? Fale para Deus: muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor me tirou de lá, daquele império de trevas, daquela dominação terrível, daquela tirania horrível. O Senhor me resgatou de lá, pagando o preço do meu resgate, fazendo a minha redenção. Obrigado, meu Deus. Amém? E olha que interessante, olha esse texto. Esse texto de Colossenses é muito, muito, muito importante. Começa o verso 12 dizendo para a gente dar graças ao Pai. Ser agradecido a Deus. Porque Ele fez essa obra em nossas vidas. E quando a gente vem para o reino de Deus, para o reino da luz, para o reino do Filho amado, olha o que Paulo diz no verso 12: seja grato por isso, porque agora você é digno de participar da herança dos santos, diga herança dos santos. Sim, quando você estava lá nas trevas, você de repente não tinha era nem beira, era pobre de dar dó, era miserável, espiritualmente falando. Mas agora que você vem para Deus, agora que você faz parte do reino de Deus, irmãos, o que Paulo está dizendo no verso 12 é: seja grato, porque lá você era escravo, aqui você é herdeiro, lá você era coisificado, coisa. Aqui você tem herança de filho. Veja, no reino de Deus, no reino de Jesus Cristo, no reino da luz, no reino do Filho do amor de Deus, nós somos herdeiros. O que quer dizer isso? Quem é herdeiro? Filho. Pois Deus nos resgata, nos tira daquela condição maligna, horrível, terrível, vergonhosa, vexatória, e nos transporta, paga o nosso resgate, nos liberta do poder do maligno e nos dá um status não de escravos, mas de herdeiros legítimos.
Por isso Paulo diz: seja agradecido a Deus, agradeça, dê graças ao Senhor, porque Ele fez isso por você. Hoje você é herdeiro de Deus, tem status de filho legítimo do Senhor, de Deus, da autoridade máxima desse universo. Amém ou não amém? Dá um aplauso ao Senhor por isso. Então, nesse reino do qual nós participamos, do qual nós fazemos parte, para onde Deus nos trouxe, nós somos herdeiros, porque somos filhos. Somos filhos. Deus é tão maravilhoso que, embora Ele seja altíssimo, glorioso, majestoso, esplêndido, Ele nos trata como filhos e nos dá status de filhos. E a gente não consegue entender direito isso, mas Ele diz que o Espírito Santo dele nos ajuda, testificando no nosso espírito que nós somos filhos. Sempre que Deus fala com você, Deus faz questão de lembrar você que você é filho. Sabia? Esse é um assunto recorrente. O Espírito dele faz questão de nos lembrar que nós temos esse status bendito e privilegiado de filhos. E porque somos filhos, somos herdeiros. E porque nós somos herdeiros, filhos legítimos, nós temos autoridade e poder. Amém ou não amém? Então, que bênção é estar servindo a Jesus, é fazer parte desse reino. E assim como nós somos filhos legítimos e herdeiros, nós podemos chegar nos lugares e dizer: o reino de Deus chegou. Por quê? Porque eu estou aqui. O reino de Deus chegou. Por quê? Porque eu sou legítimo. Eu represento esse reino legitimamente. Amém ou não amém? Nós podemos então servir ao interesse de Deus, de fazer a obra de Jesus conhecida e manifesta nas vidas do máximo de pessoas. E nas famílias e nas cidades. Esse é o nosso papel. Então, mais do que ficar adorando o Senhor dentro dos nossos templos, porque nós somos filhos, porque nós somos herdeiros, o Senhor nos deu uma missão aqui na terra. Diga: missão. Sim, você é herdeiro, você é filho, você é legítimo, você é dele, você é de Jesus, você é de Deus, você é amado, mas você tem uma missão aqui na terra, que é cuidar dos interesses de Deus, e quer fazer o reino de Deus se expandir. A gente não pode deixar o diabo derrotado, agindo com tanta facilidade e com tanta moleza aqui na terra. Jesus já nos deu palavra, revelação, unção, poder, autoridade, para nós cumprirmos a nossa missão aqui na terra, de contribuir para que o reino dele se expanda. Amém ou não amém? Para que o reino dele se expanda, para que o reino dele alcance o máximo de pessoas, para que os territórios, as cidades sejam tomadas. Como Deus disse para Abraão em Gênesis 22:17. Deus disse para Abraão: através de você, a tua descendência será muito grande. A tua descendência será tão grande como a quantidade de estrelas do céu. A tua descendência será tão grande quanto a quantidade de grãos de areia de uma praia. É muita gente que virá a partir de você. E aí Deus acrescenta em Gênesis 22:17. E a tua descendência tomará as cidades dos seus inimigos. Essa palavra de Deus para Abraão, nós tomamos para nós, porque nós somos a descendência de Abraão. Você sabe disso. E somos muitos. E precisamos assumir a nossa condição de herdeiros
e começar a tomar as nossas cidades, ocupando os lugares de influência da cidade. Amém ou não amém? Ocupando os lugares de influência da cidade. Pelo menos 5 áreas, nós temos falado, estudado isso de uma forma mais clara, que nós precisamos ocupar e influenciar. Amém ou não amém? Por isso, Yahvé chamar, o Senhor está nessa cidade. Por quê? Porque os filhos dele estão aqui, os herdeiros estão aqui, e os herdeiros estão aqui para anunciar o reino dele sendo implantado nesse lugar. Amém ou não amém? Nós somos então responsáveis por essa missão de fazer o reino dele se expandir. Amém ou não amém? Diga, eu sou responsável por cumprir essa missão. Sim, amigo, todos nós temos uma participação. Alguns Deus escolheu para apóstolos, outros Deus escolheu para evangelistas, mas Deus não deixou ninguém de fora na família. Ninguém está de fora nesse mistério, nessa tarefa. Você precisa se apresentar e encontrar a sua parte no cumprimento dessa missão. Todos nós temos participação nisso. Amém ou não amém? Todos nós temos participação nisso, e juntos como um corpo, juntos como um povo, nós somos ferramentas de Deus para fazer essas coisas acontecerem na nossa terra. Amém? A adoração é crucial. Irmãos, adoração acontece quando nós temos certeza da nossa identidade. Eu adoro, cada vez que eu adoro, eu declaro quem sou eu. Antes disso eu declaro quem é o meu Deus. Não é à toa que o Saltério diz que os idólatras, eles são parecidos com seus ídolos. Eles são semelhantes aos seus ídolos. Quando você adora, com base nisso você pode dizer que as pessoas que adoram estátuas, que têm os seus santos de devoção, que ele fica parecido com aquele santo, com as características daquela entidade. Mas quando nós adoramos o nosso Deus, nós estamos declarando que reconhecemos quem Ele é, e estamos reafirmando a nossa identidade. Somos dele, por isso o adoramos. Amém ou não amém? Somos dele. A primeira coisa para nós tomarmos um território é nós, através da adoração, nós reafirmarmos quem nós somos. Adoração não fingida, adoração não hipócrita, adoração não leviana, adoração de verdade. E eu não consigo ficar um ano sem pregar sobre essa pessoa. Não sei o que acontece. Me persegue esse texto da Bíblia. Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Olha só o que diz a palavra do Senhor. O Emerson Ganeve até falou sobre isso no primeiro dia. Juízes capítulo 6, no verso 24. Diz assim: Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor, e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Repita cada parte desse versículo, por favor. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor, e lhe deu esse nome: o Senhor é paz. O Senhor é paz. Jeová Shalom. O Senhor é paz. Veja, a Bíblia diz que quando Gideão, da tribo de Manassés, foi encontrado por Deus, Gideão era um israelita quando Gideão era de Israel, Gideão era de Manassés. Gideão
Irmãos, Gideão vivia uns 400 anos depois de Moisés. Eles já tinham a revelação, eles já tinham lugar de culto, eles já tinham tabernáculo, eles já tinham levitas, eles já tinham lei, eles já tinham princípios, Ele sabia que Israel era povo de Deus, ele sabia que Mar Vermelho tinha se aberto, ele sabia que egípcios tinham morrido, ele sabia que pão tinha caído do céu durante 40 anos, ele sabia que Deus era santo, ele sabia da arca, ele sabia da menorá, ele sabia do tabernáculo, ele sabia do cordeiro, ele sabia da Páscoa, ele sabia das festas, ele sabia. Mas Gideão, quando Deus encontra ele era um israelita idólatra, que não adorava Deus. Ele fazia parte de um país, de uma boa parte do país, que estava vivendo na idolatria. Israel era idólatra. Irmãos, Israel, na época de Gideão, em vários lugares adorava Baal, e a deusa fazia par com Baal, Azerá. Irmãos, na casa de Gideão havia um centro de adoração a Baal e a Azerá, e o pai de Gideão era o chefe desse centro. Ora, Gideão e várias pessoas, a maioria das pessoas de Israel, era povo de Deus, do Deus Santo, povo de Deus, do Deus Santo, do Deus único, do Deus verdadeiro, mas viviam como os cananeus. E me diga se isso não se compara com a igreja dos nossos dias, em que as pessoas são evangélicos. O Brasil tem 40 milhões de evangélicos, talvez mais. São muitos evangélicos, são muitas igrejas, é um povo que frequenta igrejas, mas que vivem completamente alheios. Tem Bíblia, tem revelação, sabe que Jesus Cristo veio, sabe o que significa a cruz, sabe da Páscoa, sabe da ressurreição, sabe que Jesus vai voltar. Tem Bíblia, a Bíblia continua sendo o livro mais vendido do mundo. Há quanto tempo, meu Deus do céu? Continua se vendendo Bíblia, e muita Bíblia, porque as pessoas têm Bíblia, as pessoas compram Bíblia, as pessoas gostam de ter Bíblia. Mas Gideão era de um povo crente, de um povo santo, do povo de Deus, mas vivia completamente absorto na idolatria. A casa dele era um centro de idolatria. Ele não adorava a Deus coisa nenhuma, ele não sabia, não fazia, não praticava, não tinha nada de comunhão com Deus. Gideão era um tipo de adorador, como a maioria dos crentes do Brasil, infelizmente, é nominativo. Nominativo. Só tem nome de que é. Só tem rótulo, só nominativo. Porque ele não adorava a Deus. Ele não sabe. Irmãos, Gideão só sabia de Deus de ouvir falar. Quando aparece o anjo para ele, junto do lagar onde ele estava debulhando aquele trigo, ele começa a conversar com o anjo, porque o anjo traz uma palavra para ele, chamando ele de guerreiro valente, poderoso. Ele começa a falar das lições que ele aprendeu na escola dominical. Onde é que está o Deus que abriu o mar? Onde é que está o Deus que fez água sair da rocha? Onde é que está o Deus que fez parar o céu, parar o sol? Cadê o Deus que os nossos pais dizem que fez maravilhas? Ele conhecia as histórias como os nossos irmãos aprendem nas escolas dominicais, ou nas escolas bíblicas, ou nos cultos que frequentam. Aliás, nas igrejas de nominativos,
Nas igrejas de nominativos, o que mais se faz é contar história e autoajuda. Porque todos gostam de ouvir histórias. E gostam de ser colocados para cima. Mas ele estava longe, ele não sabia nada de Deus, sabia de ouvir falar, sabia porque tinha aprendido na escola dominical. Mas a própria casa dele era um antro de adoração a Baal, um antro de adoração a Azerá. Baal um demônio, Baal o próprio capeta, Azerá um demônio, um capeta, uma desgraça. Pois o homem, um israelita, um legítimo israelita, vivendo daquela maneira absurda, como haver uma mudança nacional, como haver uma transformação nacional, se aquele homem era um idólatra, e não tinha uma identidade de adorador? Pois nós precisamos, em nome de Jesus, nós não podemos nos contentar em ser uma igreja que só tem nome de igreja viva, que só tem nome, que nem a igreja de Sardes, tem nome de que estão vivos, mas estão mortos. Nós não podemos nos conformar em sermos um bando de nominativos. Não é possível que numa igreja de Jesus Cristo não se tenha doutrina, só se tenha espetáculo e sei lá, autoajuda. Nós estamos na terra porque fazemos parte do reino. Estamos na terra porque temos uma missão. Amém ou não amém? Mas pelo amor de Deus, o que aconteceu com a igreja? O que aconteceu com a igreja do Brasil? Que a maior parte deles conhecem Deus de ouvir falar, não tem relacionamento com Deus, não tem adoração legítima, não tem identidade definida, vivem como pessoas ímpias. Então no capítulo 6 de Juízes, Deus vai se revelar a Gideão. E traz uma revelação e fala com Gideão. E meu Deus, Gideão, o homem que estava dentro do lagar, naquele contexto miserável que Israel estava vivendo. Gideão cai em si. E ele finalmente se converte. Aquele foi o dia quando Gideão verdadeiramente se tornou um adorador. E ele disse: o meu Deus é Jeová Shalom. Eu me comportava como sendo um alheio, até um inimigo de Deus, mas a partir de hoje eu tenho paz com Jeová. E ele deu o nome para aquele altar. Esse aqui é o altar da minha conciliação com Deus. Agora, Jeová Shalom, eu tenho paz com Deus. Com Deus único, com o Deus de Israel, o nosso Deus. Eu quero dizer para você que 24 horas depois de Gideão ter prestado a Deus aquela adoração, que teve fogo, né, Ganeve? Deus levou muito a sério aquela adoração. Teve fogo, teve anjo, teve fogo, teve glória. Deus curtiu muito aquilo. 24 horas depois, Gideão estava na boca do povo. Estavam falando dele. E não tinha internet, não tinha rede social, mas ele virou notícia. Foi assim que ele se definiu. Assim que ele assumiu sua identidade. Assim que ele rompeu com aquela condição miserável de ser nominativo, de ter duas vidas. De ser um hipócrita. Assim que ele se definiu como um adorador de Jeová Shalom.
Assim que ele adorou a Deus de verdade e se entregou para cumprir a missão de transformar territórios. Ele virou notícia. 24 horas. Ele ganhou um apelido. Ora, quero dizer para você que crente nominativo é como gente morta. Tem nome de estar vivo, mas é morto. Crente nominativo, que não adora, que não quer conhecer a Deus, que não quer servir a Deus, só senta no banco. E o máximo que faz por vezes é criticar. É falar mal de quem faz. Esses são como mortos. Mas Gideão, ele mesmo disse, mas quem sou eu? Eu sou da menor família, da tribo menos expressiva, Manassés. A minha família não tem... Como eu vou poder ser uma pessoa tão usada para mudar a história de Israel? Israel está vivendo 7 anos de penúria total. Como eu vou ser usado? E Deus usou e fez com que fosse tão claro o que Deus usou, que até hoje, há quem diga Israel que Gideão foi o líder mais vitorioso da história. Porque ele conseguiu uma vitória cabal, completa, esmagadora, com 300 pessoas só. E 24 horas depois, ele era chamado de Jerubbaal. Interessante que há pessoas na história da igreja que tiveram o nome trocado. Às vezes por Deus trocou o nome. Mas há pessoas que tiveram o nome trocado pelo povo. Por exemplo, lá na Turquia mesmo, hoje a gente estava falando da Turquia. Lá na Turquia, naquela igreja de Santa Sofia, que a gente já foi lá algumas vezes, que é um prédio, foi construído lá pelo ano 500, 600, é fantástico pensar como que eles naquela época fizeram coisa tão grandiosa. Naquela parte do mundo que tem até terremotos fortes. Houve um pregador lá, o nome dele era João. E ele ganhou um apelido do povo. O apelido foi Crisóstomo, que quer dizer língua de ouro. Porque alguns sermões dele existem até hoje. E pregava tanto que foi até exilado, foi tirado do púlpito daquela igreja. Mas ficou mais conhecido como Crisóstomo do que como João. Então, 24 horas depois, ele era conhecido como Jerubbaal. Pergunta para o irmão que está do seu lado, o que quer dizer Jerubbaal? O que é Jerubbaal? Ei, sabe o que é Jerubbaal? Inimigo de Baal. O inimigo de Baal. – 24 horas antes, ele era o filho primogênito do dono do centro, onde Baal era adorado e onde Azerá era adorada. A casa dele era um centro. O jardim da casa dele era um jardim maligno, consagrado à deusa da fertilidade. Provavelmente, você sabia que o culto da mulher de Baal era um culto com prostituição? Você sabia que ele devia viver num ambiente que era terrível? Coisas horríveis deviam acontecer ali. E que coisa horrível que aquilo acontecesse em Israel. O povo santo. Que constrangimento ler na Bíblia essas coisas. Mais constrangedor é olhar para a igreja da nossa cidade e pensar que o povo santo de Campinas
Por vezes se comporta muito semelhantemente a quem não tem comunhão nenhuma com Deus. Mas, a partir do momento que aquele homem, aquele moço, decidiu estabelecer um altar, Jeová Shalom, o nome do altar, a partir do momento que ele fez uma consagração da sua vida e ele definiu a sua identidade: eu sou adorador de Jeová Shalom. Muda a situação, muda a identidade. Ele passou a ser conhecido no mundo espiritual como sendo uma pessoa transformadora do território. Em 24 horas ele deixou de ser um cretino para se tornar um homem poderoso. Ora, quando o anjo vem falar com ele, ele diz assim: eu sou um medíocre. Ele confessou: eu sou um medíocre. Minha família é medíocre. Eu sou um zero à esquerda. Leia isso lá na Bíblia. Se eu estou exagerando na interpretação, talvez só um pouco. Porque exagerado, às vezes jogado aos seus pés: Senhor, eu sou mesmo exagerado. Adoro o Senhor com exagero às vezes, mas nunca com rosas roubadas. Não sei o que isso veio na minha cabeça. É o Andrigo, influência do Andrigo. Ei, irmãos, ele mesmo confessou: eu sou um medíocre. Você não está enganado? Eu sou um medíocre. Olha para mim, eu sou um ridículo. Eu estou aqui, eu estou dentro do lagar, debulhando trigo. Eu estou aqui dentro do lagar, me escondendo dos midianitas e dos amalequitas e dos que vêm com eles para nos roubar e humilhar. Eu estou aqui cuidando desse trigo para voltar lá para casa, para conviver com Baal, com Azerá, com prostituição, com sacrifícios horríveis. Tem certeza? Eu conheço as histórias, eu frequentei escola dominical na minha igreja evangélica, onde todo mundo é morto, mas a placa diz que é viva e apostólica. Tem certeza de que sou eu? Deus não se engana. Parece que Deus escolhe quem não é mesmo. Deus escolhe quem não é. Deus escolhe o que tem menos condição para mostrar que é Ele que faz. Sim ou não? Pode ver que você era o pior da fila. E Deus disse: vem você mesmo, o pior, vem aqui que eu vou fazer. E ninguém vai ter dúvida. Sim ou não? Quando você voltar lá na escola que você estudou, para fazer alguma coisa para Deus lá, o professor vai dizer: você, mas eu não acredito, você, é ou não é? Quando você voltar lá no teu passado, vai visitar o teu passado para poder servir o Senhor, as pessoas vão dizer: mas você. A minha mulher estava dizendo para mim que ontem na aula da escola, o discípulo estava contando para ela do dia que a gente estava tendo um culto, era meu aniversário, nós estávamos na praça e chegou a notícia de que ele tinha sido baleado. Quantos tiros ele levou? Cadê o moço que levou 12 tiros? Fica em pé aí. Esse moço lindo, quando eu fiz aniversário um tempo atrás, nós fomos tudo para a praça, comemorar meu aniversário na praça, no Largo do Rosário. Quando a gente ia começar o culto, chega a notícia que esse moço tinha sido baleado. Quantos tiros você levou? Mas foram vários tiros. Arredondou para 12. Para você ser 12 até... Esse homem é 12 até... Não. E olha agora, cadê sua Bíblia? Olha aí, ó, homem de Deus, olha a carinha dele. Parece um pastor, olha. Está fazendo escola de discípulos. Não é que Deus olhou para a filha e disse: deixa eu escolher o pior. E chamou você, não é? É do caráter de Deus fazer isso. Dá um aplauso ao Senhor pela vida desse moço. Não é mesmo? E a minha mulher falou para mim ontem, todos na sala ficaram impactados, porque ele falou assim: eu sei que eu não morri, porque a igreja lá no Largo do Rosário orou por mim.
E paramos para orar por você sim. Você me deve uma festa, tá? Oramos por você. E para Deus poupar a sua vida. E está aí, servindo a Deus conosco. Amém? Então aquele moço, ele mesmo disse, eu não presto. Eu sou nada. Mas Deus gosta de pegar esses. E ele fez o que eu e você também fizemos. Ele assumiu, agora eu sou um adorador de Jeová Shalom, do Deus da paz. Nós éramos inimigos de Deus, estávamos lá no poder do inimigo, agora somos dele. Jeová Shalom é o nosso Deus. Ele estabelece esse altar, ele adora o Senhor. Quando eu adoro o Senhor, eu assumo a minha identidade, eu assumo quem é o meu Deus, eu assumo quem eu sou em Deus. Agora ele tinha condição de ser um transformador, conquistador de território. Amém ou não amém? Você está entendendo isso? Você é o Gideão nesse tempo. Esse congresso de adoração é para você se consagrar, é para você assumir a sua condição. Você não pode ser nominativo, você não pode estar de brincadeira, você não pode ter vida dupla, você não pode viver como se fosse um ímpio, você não pode só conhecer a palavra, tem que viver a palavra. Você não pode ser como qualquer um, você é de Deus, você é filho, você é herdeiro, você é adorador, então assuma a sua posição. Deus espera que nós sejamos os Gideões desse tempo, amém ou não amém? Com um Gideão e 300 seguidores, Deus ganhou uma das maiores batalhas da história do Antigo Testamento. Cada vez que a gente tem ido em Israel, a gente tem ido lá no lugar onde Deus reuniu os 300 Gideão. A gente vai lá e tem um culto, bebe a água lá, inclusive, tira foto. É lindo lá. Mês que vem nós vamos estar lá em nome de Jesus. Dia 13 a gente sai para lá por dia 15, 16, a gente vai estar lá no lugar onde aconteceu isso. Tem vaga ainda, se alguém quiser? Só se for milagre, né? Porque já está fechado. Diga para o Senhor, diga, meu Deus, eu sou como Gideão. Eu me defini. O Senhor é meu Deus, eu sou teu adorador. Eu declaro para o Senhor, eu sou do altar de honra ao Senhor. Eu tenho paz com o Senhor. Tu és o meu Deus, tu és Jeová Shalom, o meu Deus, pagou o preço da minha redenção, me libertou do domínio das trevas, me fez herdeiro, me fez filho, eu sou teu servo. Pode confiar a missão que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus, amém? Dá um aplauso ao Senhor, bem lindo. E aí, para não tomar muito tempo, olha só, Deus, naquele mesmo dia, por isso que eu disse que 24 horas mudou a identidade dele, ele já estava recebeu um novo nome que o povo colocou nele. Porque diz o texto em Juízes 6, 25. Naquela mesma noite, o Senhor falou com Gideão: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence ao seu pai. Corte o poste sagrado de Azerá, que está do lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo dessa elevação. Ofereça lá o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você vai cortar. E a Bíblia diz que Gideão fez isso. Ele fez exatamente como Deus mandou. Você vai na sua casa e vai destruir o altar de Baal, vai destruir o poste sagrado de Azerá, vai pegar o segundo bezerro, e Deus indica para ele aquele bezerro, o segundo, e vai me oferecer em holocausto. No lugar onde havia um altar a Baal, você vai fazer um altar para mim.
Só que isso você vai fazer agora em nome do seu povo. Porque agora você é um libertador de Israel. E ele foi. E ele fez. No dia seguinte, o povo vem para linchar ele. Quem que toma a iniciativa de defendê-lo? O pai dele. O pai dele diz: ei, moços, gente, vocês querem matar meu filho porque ele cometeu uma afronta contra Baal e contra Zerá? Vamos ver se o próprio Baal e Azerá tomam as suas dores. Se eles são deuses de verdade, por que eles não matam o meu filho? O que o meu filho fez foi restaurar o culto ao Deus de Israel. Então a mente do pai tinha sido liberta. E aí o povo diz: é verdade. Então aconteceu alguma coisa na atmosfera daquela cidade. E as pessoas dizem: Jerubbaal, Jerubbaal, ele é o inimigo de Baal. E as pessoas... E Deus diz para ele convocar para a guerra contra os midianitas, amalequitas e outros que tinham se unido. Fazia 7 anos que massacravam Israel. Vieram dezenas de milhares de pessoas, porque ele convocou. A atmosfera tinha mudado. Havia um libertador para mudar aquele território. Se você observar Juízes capítulo 6, a Bíblia diz que a situação de Israel era tão horrível. Diz que os midianitas dominavam Israel e que os israelenses tinham que se esconder em esconderijos nas cavernas e nas montanhas. Em Juízes capítulo 6, verso 3, diz que eles eram roubados constantemente, roubados de todo modo, saqueados. Presta atenção, você já percebeu a quantidade de assaltos e de roubos que tem na nossa cidade? Como nossa cidade é violenta? Irmãos, vocês já perceberam como há ladrões no meio do povo brasileiro? Como que pode ter tanto ladrão? Por que tem tantos ladrões? Onde há idolatria, matar, roubar e destruir são as especialidades das trevas. E na dominação das trevas, morte, roubo e destruição é o que mais acontece. Então a nossa própria cidade, na maioria dos lugares as pessoas não saem à noite sossegadas. Na nossa cidade, a partir das 7 da noite você pode passar no sinal vermelho com seu carro. Por quê? Houve até uma polêmica porque tinha gente sendo multada, mesmo passando. Por que 19 horas pode passar com o sinal vermelho com seu carro? Por quê? Por quê? Porque o poder público não garante que você possa parar no semáforo e não ser assaltado. Pois a Bíblia diz que Israel estava vivendo assim. Eles eram assaltados e estavam cada vez mais pobres. Os israelenses, o povo de Deus, vivendo escondido em caverna, vivendo expropriado, vivendo refugiado em montanha, sendo roubados constantemente. A Bíblia diz no verso 3, saques constantes. A Bíblia diz no verso 4, que os inimigos, o que não roubavam, destruíam. O que não roubavam, destruíam. A Bíblia diz no verso 5, Israel era paupérrimo. Você já percebeu que nós vivemos num dos países mais ricos do mundo? Que o nosso país é riquíssimo, riquíssimo, mas o povo é paupérrimo. Salário mínimo de R$900, R$980. A média de salário do brasileiro é de R$2.000. O povo é paupérrimo. Uma grande quantidade de brasileiros vivendo de Bolsa Família, porque são paupérrimos.
Quanta gente vivendo nas ruas porque são paupérrimos, humilhados. Israel era paupérrimo, miserável. Quando o Senhor disse que Ele era a herança de Israel, de que toda a prata e de todo ouro pertence ao Deus de Israel, como que Israel podia ser tão paupérrimo, tão miserável? Porque o libertador não tinha agido ainda. Porque era idólatra. Porque os altares de Israel eram para Baal e para Azerá. No verso 10, um profeta se levanta em Israel. A Bíblia não diz o nome dele. E ele dá um diagnóstico do vexame que Israel estava vivendo. Vocês estão vivendo dessa forma porque vocês estão adorando os deuses dos amorreus, Baal e Azerá. Mas Deus levanta um adorador dele para combater a idolatria de Israel. E quando ele rompe com o centro de idolatria, quando ele quebra aquele altar de Baal e aquele altar de Azerá e estabelece no lugar um altar para Deus, a situação de Israel muda completamente. 300 de Israel venceram um inimigo poderoso, que fazia 7 anos que humilhava Israel. 300 conseguem libertar a nação de um cativeiro que parecia impossível. Você, cá entre nós, as pessoas do Brasil que não são do Senhor, mas que têm um certo esclarecimento, o sonho de consumo deles é ir embora do Brasil. Porque eles pensam, essa terra não tem jeito. Não tem jeito. O país é bom, mas o povo não é. Não é assim que eles pensam? E por isso, a quantidade de brasileiros indo embora, preferindo viver como clandestino no outro país do que viver aqui, porque pensa, essa terra não tem jeito. E por que o Brasil é assim, tão humilhado, a ponto da gente ter vergonha diante dos outros países, a gente que é obrigado a viajar para o exterior, de passar vergonha das pessoas notarem que nós somos brasileiros nos últimos anos. Por que somos tão humilhados como nação? Sabe por quê? Tem muito evangélico, mas tem pouco Gideão. Tem muita igreja, mas tem pouca adoração. Tem muito oba-oba, lero-lero, mas tem pouca adoração legítima. Pouca gente adora, assume identidade e se consagra a executar uma missão de resgatar o território. Então, dessa maneira, igrejas inteiras mais parecem centros de adoração a Baal, o povo tudo nominativo e o país sofrendo e sofrendo. Mas bendito seja o Senhor que está despertando a igreja, especialmente nesse ano, de uma forma tão tremenda, para a gente assumir a nossa condição de adoradores, para nós assumirmos a nossa condição de libertadores dessa nação, em nome do Senhor, de sermos influentes, de sermos sal, de sermos luz, de exercermos influência, de tomarmos lugares de influência, de tomarmos dos inimigos as cidades. Amém ou não amém? De que jeito? Estabelecendo altar de adoração ao Senhor. Amém ou não amém? E Deus mesmo, pelo poder do Espírito dele, move Gideão. E aí Deus mima Gideão, fala com ele, tira a dúvida, esclarece ele, faz o próprio inimigo declarar com a boca que Gideão era uma pessoa especial, dá estratégia, faz tudo para que Gideão ficasse marcado na história como um exemplo para nós. Amém ou não amém? Então quem aqui é um adorador de verdade do Senhor? Quem aqui pode dizer que é um adorador de Jeová Shalom? Quem aqui pode dizer que é um herdeiro assumido de Deus? Quem aqui pode dizer que é legitimamente um filho de Deus? Que
assume a sua identidade, que reconhece o seu Deus e que se dispõe à missão, a missão de libertar o território. Amém ou não amém? Libertar o território como? Sendo influente, exercendo influência. Amém? Amanhã nós vamos estar lá, fazendo uma pequena demonstração disso, lá no Taquaral. Amém? Quem é você para libertar alguma coisa? Jerubal. Sou só um Jerubal. Meu Deus do céu, você entendeu? Ai, Senhor, tem misericórdia de mim. Acho que eu sou o pior pregador dessa cidade. Não sei porque o Senhor me viu na fila e falou, deixa eu escolher o pior. O pior daquela fila. Mas, como o Senhor usa os piores, eu acho que o povo entendeu. Fala para o Senhor, é verdade, Senhor. Apesar dele ser ruim, eu entendi. Levanta sua mãozinha direita para o céu. Vamos orar ao Senhor. Ora comigo, diga, meu Deus, tem misericórdia de mim. Em nome de Jesus. Eu me identifico com Gideão. Meu Deus do céu, não me deixa ser um cristão nominativo. Não me deixa viver no nível da mediocridade. Eu não posso me conformar com a minha nação ser como é, com a minha cidade ser como é. Eu não posso me conformar. Por favor, faz comigo como o Senhor fez com Gideão. Porque hoje eu estou declarando ao Senhor, o tempo de ser nominativo acabou. O tempo de ser medíocre acabou. Eu estou assumindo, eu sou adorador do Senhor. O Senhor é o meu Deus. Eu tenho um relacionamento com o Senhor. Tu és Jeová Shalom. Eu tenho um relacionamento com o Senhor. Eu posso até cantar que eu quero ver tua face. Eu posso até dizer que o Senhor é lindo, porque eu tenho um relacionamento com o Senhor. Eu posso entrar na sala do trono, porque eu tenho um relacionamento com o Senhor. Acabou o tempo de ser nominativo. Acabou o tempo de fingir, de fazer de conta. Eu sou como Gideão. Eu estou assumindo uma identidade. Diga para o Senhor, eu estou assumindo uma identidade. Eu sou adorador. E aqui eu estou transformando esse lugar hoje num altar chamado Yahvé Shalom. E eu estou oferecendo ao Senhor uma adoração especial nessa noite. Hoje eu estou fazendo uma consagração especial da minha vida ao Senhor. Eu quero assumir uma identidade. Eu quero ser ferramenta nas tuas mãos. Eu não me conformo com a minha nação viver do jeito que vive. Eu não me conformo com a minha cidade viver do jeito que vive. Eu não me conformo com a igreja da minha cidade ser tão apática, enferma. Hoje eu estou fazendo uma aliança com o Senhor. Eu me consagro. Tu és o meu Deus. Tu és Jeová Shalom, o meu Deus. Eu me consagro. Eu sou teu adorador. Eu sou teu adorador. Recebe a minha adoração. Recebe a minha adoração. Fala para Deus agora. Eu vou oferecer um cântico para o Senhor agora. Esse cântico vai ser a minha oferta de Gideão para o Senhor. Eu vou cantar agora no teu espírito. Não vai ser um cântico qualquer que eu vou cantar agora. Eu quero que seja o cântico mais bem cantado da minha vida até hoje. A expressão mais tremenda de louvor que eu já prestei ao Senhor num culto como esse. Diga para o Senhor, é um cântico especial. Porque eu tenho uma oferta para o Senhor nessa noite de adoração. Hoje é dia de eu assumir a minha identidade de servo, de filho, de libertador, de ferramenta nas tuas mãos, de influente, de conquistador de território. Recebe a minha oferta, recebe a minha adoração. Meu Deus, quando Gideão ofereceu aquela oferta, saiu fogo da pedra. Saiu fogo da pedra, saiu fogo da pedra. O anjo se moveu. Pois enquanto eu estiver te louvando agora junto com os meus irmãos, receba a adoração, Senhor. Receba a adoração, Senhor. Eu te adoro de todo o meu coração. Eu te adoro com todas as minhas forças. Eu te adoro, Senhor.